Salve, irmão, com boa tarde de salvação. Feriadão, vamos aí falar sobre os fariseus, os religiosos, a qual se vestia de crente. Vamos ver aí, Mateus, o livro de Mateus. Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim validastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Veja como é interessante. Eles tinham os mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe, não fraudular, não roubar, não fornicar. Tinha as leis de Deus. Mas o que é que ele fazia? Eles criavam as suas próprias leis, as suas próprias doutrinas. Um exemplo, ele dizia assim: olha, um pastor ele deve usar paletó e gravata. Quer dizer, que isso não estava, Deus não determinou ninguém usar paletó e gravata. Você está entendendo? Aí dizia as coisas e anulava a lei de Deus, está entendendo? Para cumprir com a sua tradição, quer dizer, eles muitas vezes eles faziam o quê? Eles criavam doutrinas de homem, que são preceitos de homem, e anulava aquilo que Deus colocou como mandamento perpétuo para a vida inteira, tá entendendo? Eles anulavam o mandamento de Deus para usar as suas doutrinas, quer dizer, olha, você não pode vestir bermuda, olha, você não pode, você tem que estar no altar de paletó, de gravata, e ao mesmo tempo eles não ensinavam os mandamentos, eles anulavam os mandamentos de Deus, tá entendendo? Não davam importância. Eles diziam: olha, você dedime se você quiser ajudar a igreja. Eles não davam importância às coisas que estavam na palavra, tá entendendo? Eles muitas vezes criavam as suas próprias leis. Eles faziam igual a Corá fez com Moisés, quer dizer, eles se rebelaram contra Moisés e queria criar as suas próprias leis. E Moisés estava obedecendo a Deus e eles queriam criar suas próprias leis. Quer dizer, a divisão é como pecado de feitiçaria. Vamos ver aqui. Os fariseus é bronca, viu? Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja, você está vendo? Eles na hora do culto, eles cantavam aquela música, né? Foi na cruz onde o dia eu vi. Eles falavam com aquela emoção toda, choravam, mas eles desfaziam da palavra de Deus. Eles obedeciam aquelas falsas doutrinas, aqueles falsos costumes que a gente vê aí na CGADB, na CADB, que agora eles se dividiram, né? Houve uma rebelião entre o pastor José Wellington Bezerra da Costa, de Belenzinho, São Paulo, e Samuel Câmara, da Assembleia de Deus de Belém, em Belém do Pará. Quer dizer, há uma divisão, e a divisão o quê? Pecado de feitiçaria. E eles criam suas próprias doutrinas, anulam os mandamentos de Deus para criar suas próprias doutrinas, seus próprios ensinamentos. Quer dizer, aí Jesus está falando aqui, ó, que eles criavam suas próprias doutrinas. É o mesmo povo, a mesma descendência dos fariseus do passado, é hoje a CGADB, que é chamada a Assembleia de Deus de Belém, né? Que no começo, Daniel Berg e Munavingre foram homens de Deus, homens consagrados a Deus, mas agora os obreiros que ficaram, né? Criaram divisão, criaram desordem, pastores intrigados um com o outro. A palavra aqui está falando, vocês têm que ouvir a palavra, minha gente. E veja que esses homens não estão
enquadrado na salvação de Cristo pela palavra. Eu não sei o que é que vocês aprendem na escola dominical, nos cultos de ensino da palavra. Eu não sei o que é que vocês aprendem, porque vocês estão vendo a palavra se cumprindo na cara de vocês, e vocês aí obedecendo, carregando carga nas costas, feito um jumento, feito um cavalo, carregando carga nas costas, carregando fardo. Eu não sei, é uma cegueira espiritual terrível. Vamos ver a leitura. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, veja como é interessante, veja. Uma palavra dessa que eu estou mostrando, a visão do que está na palavra de Deus, um fariseu, escutar isso aqui, ele se escandaliza. Como se escandalizou quando Jesus falou. Você entendeu? Porque são cegos guiando os cegos. Eles estão lá cantando, orando, se emocionando, aquele louvor, aquela emoção toda. Mas na hora de obedecer os mandamentos de Deus, eles obedecem ao pastor. Eles querem ser vistos pelo pastor e não procura fazer nada em oculto, porque Deus está vendo, que ele prefira fazer algo que o pastor está vendo do que fazer algo de bom, de oculto, que Deus esteja vendo, né? Ser justo completamente, né? É interessante essa palavra, né? cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Cego guiando outro cego. Então me disse Pedro: Explica-nos a parábola. Ali, aí. Jesus, porém, disse: É ali. Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Veja, eles foram perseguir os discípulos, porque os discípulos chegaram da obra lá e esqueceram de lavar as mãos. E eles foram condenar os discípulos, foram fazer fofoca, feito a gente vê muitos coroinha de pastor aí, foi fazer fofoca ao pastor, porque ele foi comer sem lavar as mãos. E Jesus fala, o que contamina não é comer sem lavar as mãos, mas sim o que sai da boca e do coração, que são adultérios, são prostituição, são todo tipo de coisas que está no mandamento. Não é essas besteiras que ele acha, o que ele pensa, tá entendendo? Não tem nada a ver com o que ele pensa. É o que está na palavra. Não é porque a pessoa esqueceu, qual é o pecado que tem? A pessoa esqueceu de comer sem lavar as mãos. É porque o religioso é assim, é cheio de anel do dedo, cheio de paraquemar, é complicado. Né? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã.
Veja o que Jesus respondeu a essa mulher. Não é bom pegar o pão e deitar os cachorrinhos, quer dizer, chamou praticamente uma palavra assim, dura com relação a ela, né? E a humildade dela, dizer, não, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que saem da mesa do seu Senhor. Você vê que a humildade que ela teve com relação ao ungido, né? Você vê que hoje é diferente, né? Hoje o povo se levanta contra tudo que não conhece, né? E você vê aí Jesus naquela hora, aquela fé dela fez com que a filha dela, Deus expulsou o demônio da filha dela e ela ficou sã, né? Aí você veja a palavra dura que Jesus falou para ela. E ela justificou aquilo ali e demonstrou fé. Aí Jesus foi e expulsou o demônio da filha dela. É forte essa palavra, viu? Porque às vezes a pessoa quer se levantar contra uma autoridade espiritual, né? Mas ela ouviu e viu a sua falha e passou a sua queixa para Jesus. Jesus foi e perdoou ela, né? Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedir em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Veja que Jesus curou as pessoas, libertou as pessoas dos demônios, entendeu? E na multiplicação ali dos pães e peixes, ele multiplicou ali o alimento do povo, mas as pessoas só iam atrás de Jesus, atrás do pão. Tem pessoas que hoje vai para a igreja atrás de uma cesta básica, atrás de uma esmola, porque quando estão bem, não querem saber da igreja, vão pular carnaval, vão se prostituir, só se lembram da igreja na hora que está numa mal. Está entendendo? Na hora que está numa mal, aí se lembram, não, é Deus, não porque Deus, que Jesus. Mas quando está numa boa, não se lembra de servir ao Senhor, não se lembra de ofertar a obra de Deus, não se lembra de nada. Só se lembra de quê? De pedir as coisas a Jesus, ir atrás do pão, entendeu? Ir atrás do vinho, ir atrás do benefício da igreja. Mas só que quando está bem, quando é abençoado, sai da igreja, vai viver na prostituição, no vício. E a mesma coisa é aquelas pessoas, elas iam ali atrás do pão. Elas não iam atrás de Jesus, iam atrás de comer pão e saciar. Ou se tivesse alguma enfermidade, ia atrás de curar suas enfermidades. Entendeu? Fiquem na paz, em nome de Jesus. É bronca mesmo. A natureza humana é complicada, em nome de Jesus.